E hoje nós vamos falar sobre a parte de resultados, como nós escrevemos os resultados num artigo de pesquisa. As primeiras publicações científicas, elas surgiram em 1665. Foram duas revistas. Essa primeira revista francesa e essa revista inglesa. Então, isso ocorreu em 1665. Vejam que a organização do artigo nesses primeiros anos era basicamente eram cartas que se enviava à revista em que se abordavam vários assuntos ao mesmo tempo. E também haviam relatos experimentais, esses relatos basicamente descritivos, e que apresentavam experiências e efeitos em ordem cronológica. Então, iniciou dessa forma. Mas isso foi desenvolvendo, começaram a fazer descrição de métodos, a interpretação de resultados, dando estrutura melhor, até que no início do século passado começou a ser padronizado. Então, essa padronização que nós usamos hoje, ela surgiu no início do século passado, com a introdução, material e métodos, resultados e discussão. Então, começou-se a organizar o artigo dessa forma. E veja que a inicial de cada sessão dessa dá a esse INRAD, que é um acrônimo, né? Com as letras iniciais de cada sessão. Então, isso é chamado INRAD. Bom, em relação aos tipos de pesquisa, existem outros, mas nós vamos apresentar aqui os mais importantes. E o mais importante deles, esse Research Articles, que são os artigos de pesquisa. É aqueles que geralmente a gente mais lê, né? São aqueles artigos em que as sessões elas são apresentadas separadamente. Então, nelas nós temos a seção discriminada, a introdução, e logo abaixo vem a introdução, material e métodos, logo abaixo vem material e métodos, e assim por diante. Mas nós temos um tipo de pesquisa que é bem semelhante a esse, que é o short communication, ou notas em português. Neste caso aqui, nós apresentamos poucos resultados, mas mesmo sendo poucos, tem que ter novidade nesses resultados. Isso aí é importante. E neste caso, as seções do artigo elas são geralmente apresentadas de forma contínua. Então, nós não temos aquela divisão de introdução, depois material e método, ela é feita de forma contínua. E nesse tipo de short communication, nós temos poucas figuras ou poucas tabelas, e as referências também são limitadas. Em relação ao número de figuras que nós podemos usar e número de referências, isso varia de revista para revista. A gente tem que ver a norma de cada revista que aceita esse short communication. Mas, basicamente, nesse Research Article e Short Communication, é praticamente a mesma coisa, né? São artigos de pesquisa. E nós vamos dar ênfase nesse curso a esses dois tipos de publicações, né? E, logicamente, isso vai servir também para você utilizar em teses. Né? Na tese, que tem uma organização semelhante a artigo de pesquisa, também você vai poder utilizar neste caso. Nós temos também uma publicação muito importante que são as revisões, são os reviews, também são importantes, mas a gente vai dar menos ênfase nesse curso a essas revisões. Por quê? Porque vocês estão começando, vão começar a publicar artigos e essas revisões geralmente elas são preparadas por pesquisadores que já têm experiência, já têm muitas publicações, eles que fazem essa revisão.
Mas, de qualquer maneira, nós vamos dar uma noção para vocês dos tipos de revisões que nós temos. Então, as revisões de literatura, o objetivo dela é apresentar uma síntese abrangente de pesquisas que já foram publicadas em um determinado tópico. Então, essa é a função dessas revisões. Bom, para escrever uma revisão, como a gente tinha comentado, é importante, né, que o pesquisador tenha um conhecimento profundo sobre aquele assunto, tenha qualificação e tenha bastante publicação naquela área do conhecimento que ele vai fazer a sua revisão. Por isso que é muito comum o convite para escrever a revisão partir da revista, do editor da revista. Então, ele manda um convite para um especialista em tópicos específicos, pedindo que ele prepare uma revisão. Mas também nós podemos consultar o editor, né? Se você tem a intenção de publicar uma revisão, você pode, né, mandar um e-mail para a revista, para o editor, e perguntar: eu quero preparar uma revisão em tal assunto, vocês teriam interesse de publicar? Também é uma saída. Há alguns anos atrás, eu preparei uma revisão sobre como escrever a discussão de um artigo científico, e eu cheguei a escrever em português, e depois que eu mandei um e-mail para uma revista brasileira perguntando se ele tinha interesse de publicar aquela revisão. Então, mandei a revisão anexa, né? E depois de um tempo ele me respondeu que tinha interesse sim, mas que queria a revisão em inglês. Bom, meu primeiro pensamento era escrever em português para que todos tivessem facilidade em ler aqui no Brasil, mas eu entendo a posição da revista, né, que quer que escreva em inglês para poder ser lido em todo o mundo, né? Então falei, tudo bem, eu passo isso para o inglês. Inclusive, há um interesse das revistas por revisões, porque as revisões são mais lidas e mais citadas que os artigos de pesquisa. Então, muitas vezes, eles querem que publique revisão para aumentar o fator de impacto da revista. Bom, aqui nós temos algumas revisões que são feitas. A primeira aqui é a revisão narrativa ou tradicional. É uma revisão bastante ampla, por causa disso que ela está nesse círculo maior. Nós temos também a revisão sistemática, essa já está num círculo menor, é sinal que ela é mais restrita, né? Não é tão ampla quanto a narrativa. E eu botei aqui entre parênteses a revisão integrativa, porque ela é um tipo de revisão sistemática, com algumas poucas diferenças que nós vamos mostrar para você. E nós temos também a revisão sistemática com meta-análise. Então, essa é a revisão mais restrita. Por quê? Porque os artigos que vão ser utilizados para essa revisão, eles precisam ter tratamentos bem semelhantes, se não até iguais, para poder ser possível fazer essa revisão sistemática com meta-análise. Então, é a mais restrita de todas. Bom, vamos começar falando sobre a revisão narrativa ou tradicional. Algumas características desse tipo de revisão, nós já comentamos antes, o tópico aqui é relativamente mais amplo, quer dizer, quando a gente compara com outro tipo de revisão, o tópico é mais amplo e ele tem um caráter descritivo discursivo. Então, é uma revisão mais descritiva, mais qualitativa. Nesse tipo de revisão, os critérios de busca e análise do artigo ou dos artigos, eles não são explícitos e não são sistemáticos.
Quer dizer, não se processa metodicamente. Quer dizer, nós não temos um protocolo para a gente fazer a busca desses artigos e para fazer a análise desses artigos, como nós vamos ver no outro método. Bom, as fontes, né, das informações, elas não são pré-determinadas ou específicas, então você pode ter acesso a diferentes tipos de fonte para esse tipo de revisão, e elas são relativamente pouco abrangentes. Quer dizer, elas não englobam, não fazem uma análise exaustiva de toda a literatura. As informações, nesse caso da revisão narrativa, elas estão sujeitas a um viés de seleção. O que quer dizer isso? O pesquisador pode selecionar determinados artigos, determinadas fontes que vão ao encontro do que ele pensa. E aquelas publicações que vão contra o que ele pensa, ele deixa de lado. Então, isso aí pode causar um viés de seleção, que não é desejável, né? Bom, neste caso, as sessões elas são organizadas com base nas fontes de dados usados. Então, aqueles assuntos que nós vamos abordar é que vão dar origem às sessões desse tipo de artigo. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Bom, veja um exemplo aqui de uma revisão narrativa. Esse nome já vem no título do artigo, né? Avisando que é o tipo de revisão que ele faz é narrativa. E ele publicou isso numa revista, né, Nutrition Research Reviews, que é uma revista própria para se publicar revisões. Então, vejam que nesse artigo, como em quase todos os artigos de revisão, a gente começa com uma introdução. Mas nesse caso da narrativa, nós não vamos apresentar o material e métodos. Então, nós vamos, nesse tipo de trabalho, passar para uma sessão como essa aqui que ele apresentou, que são os estudos in vitro. E dentro dos estudos in vitro, ele apresentou essa subseção, que foi a primeira, em produtos lácteos. Mas depois ele veio com a outra seção, que ele fala apenas sobre leite. Outra subseção, desculpa, o leite é subseção, iogurte e outros leites fermentados é outra subseção. Depois ele fala sobre queijos, outra subseção. E entra nessa seção de estudos animais. E aqui também ele apresenta as subseções. Então, veja que a organização aqui não é seguindo aquele em rádio. Bom, em relação aos resultados nesse tipo de revisão, as tabelas, muitas vezes, eles tentam resumir os principais resultados que há na literatura. Neste caso aqui, ele fez um resumo da capacidade antioxidante in vitro dos principais produtos lácteos. Então, pode ser apresentado uma tabela, né? É comum se apresentar uma tabela como essa. Bom, em relação à revisão sistemática, algumas características. Primeiro, essa revisão sistemática, ela supre a lacuna da inconclusão das revisões narrativas. Então, veja que nas revisões narrativas nós temos limitações, né? Que ele chamou aqui de inconclusões. Por que isso na revisão sistemática? Porque nela a revisão é exaustiva de artigos primários ou originais. O que são artigos primários ou originais? São aqueles artigos que apresentam em primeira mão
novas informações, novo conhecimento. Então, um artigo de pesquisa é um artigo primário, porque nele nós encontramos a informação em primeira mão. Já um livro é uma fonte secundária, porque no livro nós temos informações que foram obtidas nessas fontes primárias. Então, veja que na revisão sistemática nós utilizamos esses artigos de fontes primárias. Neste caso da revisão sistemática, diferentemente da narrativa, nós podemos testar hipóteses. E ela é desenhada para ser metódica e reproduzível. Então, se ela é metódica, é sinal que nós temos que apresentar o método que nós utilizamos para fazer essa revisão. E por isso ela é reproduzível. Ela apresenta critérios explícitos para a inclusão e exclusão dos estudos. Porque nessa revisão, eles analisam os artigos, mas excluem alguns, né, por critérios que eles escrevem no material e métodos, e isso minimiza vieses ao usar estudos de alta qualidade. Já na narrativa não é bem assim, né? E também usa vários revisores para reduzir subjetividade. O que eu chamo de revisores aqui são os coautores, né? Eu quero dizer que não é uma única pessoa que seleciona os artigos, que resume as informações dos artigos. São 2, 3 ou até mais. Então, são várias pessoas que fazem essa revisão, e isso evita que nós tenhamos muita subjetividade na seleção e na avaliação desses artigos. Essa revisão sistemática, ela segue a estrutura do artigo original. Então, nós seguimos aqui aquele enrade que nós já apresentamos para você, aquela organização do artigo. E, em muitos casos, essa revisão sistemática é considerada uma fonte primária. Por quê? Muitas vezes nós chegamos a uma conclusão nova ao fazer uma revisão como essa. Então, por isso, ela é considerada, algumas vezes, uma fonte primária. Aqui nós temos um exemplo de uma revisão sistemática. Veja que o nome sistemático já aparece aqui no título também. Bom, aqui é uma revista que vocês devem conhecer, que é da área de vocês. Essa revista deve aceitar diferentes tipos de artigo, né? E entre eles, a revisão. Então, ela recebe revisão, mas publica também artigos de pesquisa e, possivelmente, short communication. Vejam que na revisão sistemática nós temos o material e métodos. Veja que no material e métodos a primeira subseção aqui seria critérios de inclusão e exclusão dos artigos. E aqui ele descreve o critério que foi usado. Por exemplo, ele só considerou aqueles artigos que passavam por revisores ad hoc, escrito em inglês, e artigos completos. Então, ele eliminou abstratos de conferências, de simpósios, isso aí foi eliminado. Outra informação que ele dá é que artigos foram removidos se não foram baseados em dados originais. Então, ele também desconsiderou esse tipo de artigo. E que essa revisão utilizou a literatura
até esse mês de maio do ano de 2018. Então, foi antes disso, ele avaliou todos os artigos. E esse critério de exclusão e inclusão para essa revisão sistemática, ela foi feita a priori, né, com o consentimento de todos os coautores. Então, todos os coautores tomaram essa decisão, né, de quais seria esse critério de exclusão e inclusão do artigo nessa revisão. Aqui na segunda parte do material e métodos, ele já fala da estratégia de pesquisa. Veja que a estratégia dele, ele utilizou como base de dados a Web of Science. Então, ele usou aqui a base de dados e utilizou esses Boolean Operators. O que são os Boolean Operators? São aquelas palavras para a gente fazer pesquisa. Então, elas conectam as palavras de pesquisa de forma específica, quando a gente usa or ou not, ou ampla, né? Quando a gente quer incluir mais palavras, a gente usa o and, para alcançar os resultados que nós desejamos nessa pesquisa. Então, ele colocou aqui todo o material e método para esse tipo de pesquisa. Bom, aqui vamos abrir um parênteses para essa pesquisa sistemática, que eles chamam de integrativa, porque ela é um pouco diferente, né, dessa sistemática padrão. Então, vejam que aqui na revisão, ele já avisa que é uma revisão integrativa. Bom, a questão de pesquisa, nesse caso da revisão integrativa, ela é mais ampla. Neste caso aqui, você pode reunir vários tipos de estudos, né? Estudos teóricos, qualitativos e quantitativos. Quer dizer, você, nesse tipo de revisão, você não vai usar apenas fontes primárias da informação. Você vai ampliar essas fontes. Por isso que ela é um pouco diferente da sistemática. Então, a revisão integrativa, diferentemente da revisão sistemática, não é usada para responder a uma pergunta específica, porque ela é um pouco mais ampla, ok? Bom, e por último, nós temos essa revisão sistemática com o uso da meta-análise. O que é essa meta-análise? É uma ferramenta matemática que combina resultados de vários estudos para obter um efeito geral. Por quê? Porque um estudo isoladamente pode não ter uma conclusão robusta. Mas quando você junta 5, 6, 7 estudos bem conduzidos, você pode, com base nesses 7 estudos, tirar uma conclusão bem robusta, que é o efeito geral que nós chamamos. Então, os resultados são transformados numa medida comum para calcular a dimensão geral do efeito. Então, nesse tipo de trabalho, nós chegamos a essa medida comum, né? E que vai permitir você falar qual é a conclusão de maneira bem mais robusta. O desenho e objetivo dos estudos revisados devem ser similares. Então, veja bem que, neste caso da meta-análise, ele limita muito, né? São bem poucos estudos que são utilizados pela essa necessidade deles ter um desenho e um objetivo similar. Então, isso limita um pouco o uso da meta-análise para todas as áreas. Aqui nós temos uma revisão sistemática com meta-análise. Esse nome já aparece aqui no artigo. Veja que na meta-análise os resultados são mais generalizáveis que qualquer um dos estudos incluídos na revisão.
Então, o resultado geral da meta-análise, você pode generalizar mais do que cada um dos estudos individuais que foram incluídos nessa revisão. Quando você faz citação de literatura, muitas vezes é melhor você citar uma revisão sistemática, ou mesmo uma revisão narrativa, do que vários artigos individuais. Né? Muitas vezes é um problema que nós temos, né? Porque as revistas limitam a quantidade de literatura que nós consultamos, de serem citadas, né? Mas o que a gente pode fazer, e muitas vezes eu faço isso, é usar um artigo de revisão para substituir vários artigos individuais. Essa é uma boa ideia. Aqui é só para chamar a atenção de vocês para a importância do valor do P. Veja que ele está usando o valor do P até no abstract. E não foi uma vez, não. Vejam que abaixo desse que eu chamei a atenção aí, tem mais 3 valores de P. Então, veja que ele botou um valor de P a 0,1%, mostrando que a incerteza desse resultado é pequena. O que quer dizer um valor de P igual a 0,1? Só para lembrar vocês. Quer dizer que o erro tipo 1, nós temos a chance de cometê-lo 1 em 1000 vezes. Ou seja, nós podemos falar, nós falamos que há diferença entre 2 grupos quando essa diferença não existe. E isso ocorre 1 em 1000 vezes, quer dizer, a incerteza é muito pequena. Então vejam aí que em seguida ele continua utilizando e apresentando o valor do P. Então isso é importante. Aqui é outra revisão sistêmica com meta-análise, já em outra área do conhecimento. Veja que neste caso ele escreveu que é uma revisão sistêmica, mas à medida que você lê o artigo, veja bem aqui, ó, ele fala que usou a meta-análise. Então, geralmente, nós temos que fazer uma revisão sistemática para ter dados necessários para a meta-análise, né? Por isso que a meta-análise está dentro dessa revisão sistemática. E aí vejam que ele está apresentando o método e começa nessa subseção que é estratégia de pesquisa. Aqui em cima, nos métodos, na parte do resumo, ele cita que usou essa base de dados, né? Medline, PIDS e outras aí. Então, esse é o local dele informar, né, como ele conseguiu esses artigos para fazer essa revisão. E neste caso aqui, ele cita que testou 2 hipóteses. Como nós comentamos, né, nessa revisão sistemática, nós podemos testar hipóteses. Então, ele cita ali quais são as 2 hipóteses que ele testou. Bom, gente, essa parte de revisão, para vocês terem uma ideia dos tipos de revisão que nós podemos ter, e nós vamos passar agora para artigo de pesquisa. É onde nós vamos nos concentrar mais. Então, nós temos aqui as seções do artigo científico, que vocês já viram, né? Um abstract, introdução, material e métodos, resultado, discussão, uma conclusão separada ou junto com a discussão, dependendo da revista. Como é que é a organização do artigo de pesquisa? Nós vimos aqui esse RAD. Então, hoje, nós seguimos esse tipo de organização, da introdução até a discussão. E vejam que na introdução nós apresentamos o problema e na discussão nós apresentamos a solução para o problema. Então, nós vamos desde o problema até a solução.
Eu vou ampliar esse INRAD para a INRAD, para incluir o abstract. Eu estou incluindo aqui porque o abstract hoje é muito importante. Vejam que mesmo que você publique um artigo que para ser lido você precisa pagar, o abstract sempre está disponível para qualquer um ler. E esse abstract é o seu cartão de visitas. Então, é muito importante que a gente capriche muito no abstract. E, infelizmente, a gente vê muitas revistas brasileiras abstracts que desanimam, viu? Você lê aquilo, você desanima de ler o artigo. E era para ser ao contrário. Então, a gente vai discutir bem como preparar um bom abstract. Agora, essa organização, ela pode variar de área para área e também de revista para revista. Por exemplo, na minha área, tem algumas revistas que, em vez de colocar o material e métodos depois da introdução, eles colocam no final do artigo. E eu acredito que até a Nature também faça isso. Quer dizer, eles partem do princípio que o material e métodos é o menos interessante para o leitor, né? E deixa aquilo para o final do artigo. Bom, a forma do artigo de pesquisa com base nesse AINRAD. Então, vejo aí que nós temos o corpo do artigo, que começa de introdução até discussão, e em cima nós temos o resumo, que é o abstract. Veja que eles estão separados. Isso para indicar que o resumo não tem nada de novo. Ele é simplesmente um resumo, como o próprio nome indica, do que foi escrito no texto do trabalho. Ok? Veja o formato que nós temos aí de um artigo. Ele segue aí o formato de uma ampulheta. Então, veja que a introdução começa bem larga na parte de cima. Isso está indicando que o assunto que nós vamos abordar no início da introdução é um assunto bem amplo e que a gente vai afunilando esse assunto e no fim da introdução nós vamos abordar o nosso trabalho. Então nós afunilamos, né, até o nosso trabalho. E aí nós entramos aqui nessa seção central do artigo, que é o material e métodos e resultados. A partir de resultados, a gente vem na discussão, e nesse caso aqui a discussão vai começar bem ligada a essa seção resultados, e a partir daí nós vamos ampliando a nossa discussão. Então, o fluxo da informação em discussão é o oposto do fluxo da informação em introdução. Bom, na parte de resultados, que é a seção mais importante do nosso artigo, porque é ali que nós apresentamos as evidências para a gente suportar ou não a nossa hipótese, então aqui você apresenta o que você verificou. E aqui em cima, que é o material e métodos, está bem ligado com resultados, você vai mostrar o que você fez e o que você usou para obter os resultados que você obteve. No caso da introdução, você vai explicar para o leitor por que você conduziu o estudo. Essa é uma seção importante também. Você tem que mostrar que tem uma importância e justificar por que você está fazendo aquele estudo. E o foco, como nós já comentamos, ele começa um foco bem amplo sobre o assunto que nós estamos tratando, até um foco específico, né? Nós vamos afunilando, que geralmente é o objetivo do nosso trabalho. Mas podemos apresentar outras informações sobre o trabalho além do objetivo. Bom, em relação à discussão,
essa aqui é mais complexa. A discussão é importante que você deixe claro para o leitor se você aceitou a sua hipótese ou não. E, logicamente, para começar uma discussão, você vai apresentar aquela parte do resultado que é mais importante. O que é mais importante? Porque é aquela parte que o leitor lê e percebe se você aceitou ou rejeitou a hipótese. Então, você vai começar a sua discussão assim. E no meio dessa discussão, você vai antecipar a crítica, né, mostrando quais são os pontos fracos, as limitações do seu artigo e até que ponto essas limitações afetaram a sua conclusão. Eu gosto de chamar atenção para a novidade do estudo, porque muitos deixam para o leitor perceber. Mas, às vezes, é importante, né, que você chame atenção. Ó, essa aqui é a novidade do meu estudo. Né? Durante a interpretação do estudo, vieram novas perguntas à tona? Né? Se vieram, quais são? O que você sugere para pesquisas futuras? Então, são coisas que nós podemos usar na discussão. Mas é isso a gente vai ver com mais detalhe em outra aula. Então, ela começa de um modo específico, a discussão, bem ligada na seção resultados, e vai ampliando, né, até chegarmos a uma conclusão onde nós generalizamos. Bom, o resumo nada mais é do que um convite para o leitor ler o artigo. E uma coisa importante aqui, gente, o foco do resumo tem que ser os nossos resultados. Eu fico lendo resumos e fico vendo que a pessoa escreve uma introdução muito grande no resumo, ou um material e métodos muito grande, ou os dois, e sobra uma frase para resultados. Isso não é o adequado. Nós temos que escrever mais sobre os resultados. Porque quando no fim do resumo a gente coloca a conclusão, essa conclusão deve ter um amparo dos resultados que nós colocamos acima. Isso é importantíssimo. Então, vamos diminuir um pouco a parte introdutória, vamos diminuir o material e métodos e vamos colocar mais resultados. Como começar a redação? Primeira coisa que a gente fica em dúvida, como é que nós vamos começar? Nós vamos começar da forma que nós lemos, né? Porque quando a gente abre um artigo, primeiro a gente vê o resumo. Será que nós vamos começar escrevendo um resumo? Depois passamos para a introdução? A gente vê que não é bem assim. Mas essa ordem que nós usamos varia de pessoa para pessoa. Eu uso essa ordem e acredito que muitos usem também, começando pelos resultados. Então, a primeira coisa que eu faço é preparar as tabelas e figuras. E nossa tendência aqui é sempre preparar muitas tabelas e muitas figuras, mas vocês vão ver que no decorrer das revisões que nós fazemos no artigo, nós vamos diminuindo, né, o número de tabelas ou então o tamanho dessas tabelas. Então, começamos com o resultado. Primeiro com tabelas e figuras, depois com texto. O texto nós escrevemos, né, olhando, analisando essas tabelas e essas figuras. Em seguida, nós passamos para o material e método, que aí nós vamos mostrar como nós obtivemos esses resultados, né? O que nós usamos. Então, vem aí no material e métodos. Bom, o próximo passo, eu escrevo a introdução. Essa é uma escolha minha. Porque a introdução hoje é bem pequena. Normalmente, aí, 3, 4 parágrafos, você já faz a introdução. E te força, quando você escreve a introdução, a ler os artigos relacionados com o seu. Então, o que eu faço? Preparo uma introdução provisória para depois escrever a discussão. Porque aqui
é que o bicho pega, né? Porque a discussão, uma discussão bem feita, não é fácil. No meu caso, eu acredito que eu gasto 50% do tempo de escrever um artigo na discussão. Não é fácil escrever uma discussão. E depois disso, nós vamos preparar o resumo. Se você já preparou algum resumo para apresentar em congresso, alguma coisa, você pode partir desse resumo. Mas agora, como você já escreveu o trabalho, você tem uma noção melhor do que você fez, você pode ir modificando, né? Aprimorando esse resumo. E, por último, você prepara o título. O título é um resumo do resumo. Então, gente, vamos começar mostrando para vocês a parte de resultados, alguns pontos importantes para a gente escrever bem essa parte de resultados. Bom, há revistas que permitem que você escreva resultados e discussão juntos. Já outras revistas deixam a opção de você escrever resultados separado de discussão ou escrever resultado junto de discussão. E, geralmente, quando você escreve resultados junto de discussão, isso é feito em artigos mais curtos, em que você não tem uma quantidade muito grande de resultado. Então, aí dá para escrever resultado de discussão junto. Se for um artigo maior, já fica um pouco mais difícil, né? Então, neste caso, quando a gente faz resultados de discussão juntos, cada resultado apresentado é seguido de uma discussão relevante sobre aquilo que você apresentou. Mas nós temos também revistas, e acho que muitas das revistas internacionais, elas exigem sessões separadas. Então, você faz a sessão de resultados, depois a sessão de discussão. E é este modelo que nós vamos seguir. E eu sempre digo, quando eu participo de defesas de tese na UFV, aqui em Viçosa, que a gente fazendo dessa maneira, nós forçamos o estudante a pensar o que é uma discussão. Porque se ele escreve a discussão junto com o resultado, a tendência dele são discussões superficiais, em que ele fala apenas se concordou com outros estudos ou se discordou de outros estudos, e não sai muito disso. E a gente vai ver aqui nesse curso que discussão é uma coisa bem mais profunda do que isso. Então, nós vamos escrever resultados separados de discussão. Então, essa é a seção mais importante do artigo, porque a função de resultados é responder a pergunta que nós fizemos na introdução. Logicamente, essa pergunta não vem de forma direta, né? Mas a gente percebe, se a gente coloca na introdução a hipótese, o objetivo, a gente percebe qual é essa pergunta. Bom, a resposta à pergunta que é feita é provavelmente a que você esperava. Provavelmente. Principalmente quando aquela área em que você está trabalhando tem um corpo teórico muito grande. Por quê? Porque quando a gente faz a hipótese de um trabalho, a gente se baseia na teoria. Então, se aquela área já tem bastante teoria, aquela resposta à pergunta que você fez, que é a nossa hipótese, ela tem uma probabilidade grande de ser verdadeira. É diferente, por exemplo, de uma área em que haja pouca teoria. Aí sim, você pode errar a sua hipótese. Mas quando há um corpo grande de teoria, a gente costuma acertar. No entanto, informe os resultados, mesmo que eles contrariem sua expectativa. Né? O estudante fica apavorado, às vezes. Eu não encontrei diferença significativa. Como é que eu faço? Eu não consegui rejeitar H0. Gente, esse tipo de estudo também tem que ser publicado.
Porque imagina o viés que nós criamos se nós começarmos a publicar apenas o que deu, o que nós esperávamos. Nós temos um viés na ciência. Então, se esse estudo em que você contrariou sua expectativa, se ele foi bem planejado, se ele foi bem conduzido, você tem que publicar isso, né? Isso faz parte da ciência. Então, os resultados, gente, são as evidências que nós temos para sustentar ou não a hipótese do estudo. Logo, é importante que a gente tenha sempre em mente a hipótese do nosso estudo. Nós vamos preparar a tabela e figura, escreva no papel a sua hipótese. Por quê? Porque você tendo sua hipótese em mente, você vai preparar uma tabela e figura, deixando claro alguns resultados que vão sustentar ou não sua hipótese. Vai escrever o texto? Tenha no papel também qual que é a hipótese do seu trabalho. Não apresente resultados que não ajudem na tomada de decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese. Nós já comentamos isso antes, né? Muitas pessoas acham que um artigo científico é para colocar dados, e não é isso, gente. No artigo científico, nós temos que ter foco. E esse foco é nossa hipótese. Essa é uma das informações que eu gostaria que vocês saíssem desse curso, né? Que nós temos que ter foco no nosso artigo científico. Não é lugar para ficar jogando dados, não. Apenas dados relevantes para justificar a nossa hipótese e a nossa conclusão. Bom, os resultados eles podem ser apresentados em tabela. Nesse caso, nós damos evidência para números, e ela é muito usada nessas tabelas quando você tem muitos resultados. Eu tenho olhado alguns trabalhos na área de vocês e tenho visto que é usado, muito usado, tabelas, né? Porque vocês têm muitas variáveis que são analisadas. Eu não vou entrar no mérito se todas elas eram necessárias ou não, porque eu não entendo dessa área. Mas tentem usar apenas aquelas variáveis estritamente necessárias para você sustentar a sua hipótese. Podemos apresentar também os resultados na forma de figura. E veja que na forma de figura, o número não é importante. O importante aqui são as tendências e são as relações entre variáveis. E a figura tem uma vantagem importante em relação à tabela, que ela tem um impacto visual imediato. Né? O leitor, quando bate o olho na figura, ele percebe rapidamente os resultados obtidos. Na tabela é mais difícil. Então, essa figura deveria ser mais usada. Peguem uma Nature e uma Science, vocês vão ver que a prioridade é para a figura. Logicamente, quando nós temos muitos resultados, não tem como usar, né? Mas nós podemos, por exemplo, naqueles resultados mais importantes, usar uma figura para apresentar, porque aqueles resultados é que vão dar maior suporte à conclusão do nosso trabalho. Aí nós podemos fazer uma figura com aqueles resultados. Essa é uma boa ideia, né? Bom, nós podemos também apresentar os resultados diretamente no texto. Para alguns resultados, principalmente os resultados mais secundários, são aqueles que são dos mais importantes, nós não precisamos fazer nem tabela e nem figura. Apresentamos direto no texto. E aí economizamos até espaço, né? Qual o número de tabelas e figuras que nós devemos apresentar? Bom, a regra geral é que a gente deve restringir ao mínimo necessário para sustentar a conclusão. Vocês têm reparado a tendência hoje, nas boas revistas, são artigos curtos.
E eles estão cobrando. A pessoa que quer escrever mais, a página sai cara. Porque muitas vezes eles estipulam, ó, esse artigo aqui nós vamos cobrar $100 por página, vamos cobrar $100 por página. Se passar de 6 páginas, páginas já publicadas, né? Se passar de 6 páginas publicadas, você vai pagar $200 por cada página adicional. Então, com isso, vocês estão tentando fazer que você seja conciso na apresentação dos seus resultados. Então, restrinja tabelas e figuras ao mínimo necessário. Na dúvida, e a gente tem dúvida, eu sempre tenho, né, eu vou tirar essa tabela, vou tirar essa variável, eu ponho isso na informação suplementar, que as boas revistas, elas permitem que você envie tabelas, envie figuras que não vão sair no artigo principal, mas vão ficar disponíveis para quem quiser ver no link da revista. Então, são essas informações suplementares. As boas revistas permitem isso. E essas informações suplementares não é só para tabela e figura, não. Você pode botar até material e método, literatura citada, uma porção de coisas você pode botar aí. De forma que o seu artigo que é publicado, ele fique bem enxuto. Dá para juntar 2 ou mais figuras numa só? Então, é importante a gente ser criativo. Muitas vezes a gente não é criativo, a gente copia, né? Mas precisamos ler bons artigos para aprender isso. Por exemplo, veja esse na Plus One, uma revista muito boa, em que ele apresentou aqui 4 figuras, mas saiu como figura 2. Então, veja, se a revista cobra de você $20 por figura, e você chamasse aqui de figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, você ia pagar $80. Mas aqui não, ele botou uma única figura e dividiu em A, B, C, D. Então, neste caso, ele só vai pagar $20. Então, nós temos que seguir, né, esses exemplos. Tabelas suplementares. Isso aqui também dessa revista Plus One. Veja aqui que SS2 e S3 refere-se a tabelas suplementares. Então, se você clica em cima desse S2, você vai para aquele link, né, que vai te levar para a tabela 2. Se você clica em cima do S3, você sai do artigo principal e vai para a tabela número 3. Isso aqui é na Nature. Veja aqui que ele está usando uma figura suplementar. Então, ela não saiu no artigo. E aqui ele cita também uma tabela suplementar. Bom, uso de tabela e figuras. Nós vamos aqui apresentar para vocês os mesmos dados apresentados em tabela e figura, para a gente raciocinar um pouco qual que é mais fácil do leitor perceber os resultados. Então, vamos começar com uma tabela. Para a gente entender uma tabela, a primeira coisa que nós fazemos é ler o título. Efeito da streptomicina, isoniazide e a mistura dos dois na Mycobacterium tuberculose. Então, vejam que ele teve esses 3 tratamentos que ele testou e verificou a percentagem de culturas negativas de Mycobacterium tuberculose. E ele fez isso com 2 semanas, 4 semanas, 6 e 8 semanas. Também nós temos que ler essa parte de baixo, para ficar bem por dentro do que está dentro dessa figura, e só depois disso é que nós vamos ver ali os números. A gente percebe que os números são maiores quando você mistura, né, a streptomicina mais a isoniazide.
mas você não tem uma ideia boa da diferença entre esse tratamento e os outros. Né? A dimensão dessa diferença não é clara na cabeça da gente. Mas veja que quando você joga isso na figura, e essa figura aqui nós temos aqui as culturas negativas, temos aqui a duração dos tratamentos, que é 2, 4, 6 e 8 semanas, e a gente percebe aqui a diferença entre os tratamentos. Então, aqui a gente observa a magnitude da diferença de forma bastante clara, o que nós não conseguimos quando apresentamos na forma de tabela. Então, veja que esses quadrados, círculos e triângulos que identificam os tratamentos, nós podemos ler o que são aqui nessa parte de baixo, né, no cabeçalho aqui dessa tabela. Então, veja que na figura facilita bastante para o leitor entender os nossos resultados quando se compara com a tabela. Aproveitar aqui essa figura e chamar a atenção de um erro que é muito comum quando o estudante começa a preparar tabelas. A tendência do estudante é encher esse eixo aqui do Y e o eixo do X de números, como se ele estivesse dando precisão a essa figura. Mas essa não é a tendência, gente. A gente não interessa saber qual o número exato que está ali dentro da figura. Nós temos que simplesmente dar uma indicação numérica para o leitor. Não precisamos encher isso de número, senão a figura fica muito carregada. E você vai ver nas boas revistas que geralmente se faz dessa maneira, com figuras mais leves. Então veja que ele botou de 20 em 20 essa percentagem de culturas negativas, e entre um número e outro, ele colocou um tracinho. E o leitor sabe o que é o tracinho, porque está na metade, né? Entre dois números. Então, é fácil ele descobrir o que é o número desse tracinho. Então, gente, não vamos encher isso aí de números. Apenas dar uma indicação, né? Bom, não apresente os mesmos resultados em figura e tabela ao mesmo tempo. As revistas não aceitam isso. Você tem que escolher. Ou você apresenta em tabela ou apresenta em figura. Se você mandar das duas formas, eles vão pedir para você tirar uma delas. Ok? Resultados apresentados apenas no texto. Nós vimos que uma das formas de apresentar o nosso resultado é apenas escrevermos esse resultado, sem gastar tabela ou sem gastar figura. Por exemplo, nessa frase aqui, plantas que receberam nitrogênio pesaram 56 gramas. Massa 2 vezes maior que a das plantas que não receberam nitrogênio. O P foi de 0,1%. Então, veja que aqui nós demos toda a informação. O resultado aqui está completo. Nós não gastamos nenhuma figura, nenhuma tabela. E as nossas variáveis estão aqui. A variável independente, pelo que a gente lê aqui, foi com e sem nitrogênio. Essa foi a nossa variável independente. E a variável dependente foi a massa da planta. A diferença entre elas teve um P muito baixo, né? Que mostra que a incerteza ali é pequena nesse resultado. Chamar a atenção desse maior, porque é um erro muito comum que a gente vê pessoal cometer com maior e menor. Maior e menor, gente, eles são comparativos. Quando a gente fala que é uma coisa maior, nós temos que informar o leitor é maior em relação a quê? Então, nós temos que sempre completar a frase. Igual foi completado aqui, ó, 2 vezes maior que a das plantas que não receberam nitrogênio.
Então, nós comparamos plantas que receberam nitrogênio com plantas que não receberam nitrogênio. Por isso, maior está sendo usado de maneira correta. Informe ao leitor a história completa dos dados. A média conta apenas parte da história referente aos seus dados. Imagina que você tem um experimento e que você tome esses dados aqui. 3, 4, 3, 3, 2, 3. Se você fizer aqui a média vai dar 3. Se você tem outro experimento e que os dados são diferentes, por exemplo, 1, 4, 2, 7, 1, 3, a média aqui também vai ser 3. Mas vejam a variabilidade dos dados. Se a gente pegar o primeiro aqui, o maior valor é 2 e o menor, 4. O maior valor é 4 na primeira média e o menor é 2. Então, 4 menos 2, 2. Então, nós temos uma amplitude, ou aquele range, de 2. No segundo, o maior valor é 7 e o menor é 1. Então, a amplitude aqui já é 6. Então, veja que a variabilidade é bem diferente. Então, por isso, gente, quando a gente deve apresentar essa variabilidade em torno da média. Então, apresente médias seguidas dos desvios padrão ou dos erros padrão. Como nós vimos, o mais adequado seria o desvio padrão, porque o desvio padrão mede a variabilidade de uma amostra. Seria o mais adequado. Mas as revistas são pragmáticas. Você apresentando o erro padrão, você tem uma ideia, né, de qual é a variabilidade da mesma forma que o desvio. E as barrinhas são menores. Então, muitas vezes que você usa desvio padrão, você tem uma figura meio desarmoniosa, porque as barrinhas de desvio são muito grandes. Então, eu acredito que, por isso, as revistas permitem também que você use erro padrão. Tabela com erro padrão da média. Então, aqui não interessa o que ele está testando aqui, é coisa que não é da minha área, e acredito que não é da área de vocês também. O que eu quero chamar a atenção aqui é o que ele escreveu. Os dados são médias mais ou menos desvio padrão. Então, isso aqui que ele está apresentando, o primeiro valor à esquerda é a média, e o valor a seguir é o erro padrão. E veja que o mesmo número de casas que nós usamos para a média, nós usamos também para o erro padrão. Como apresentar dados em tabelas e figuras? Quer dizer, você preocupar apenas quais dados apresentar na tabela ou figura pode não ser suficiente se você pretende publicar em revista de alto fator de impacto. Em revista de alto fator de impacto, você tem que tentar impressionar, né, apresentando boas tabelas e boas figuras. Então, a forma como você apresenta os dados, ela também tem impacto na receptividade do seu estudo. Então, é importante, e eu sempre faço isso, eu procuro nas revistas boas, né, algum exemplo de como eu devo apresentar os meus dados, de forma a impressionar, né, os revisores ad hoc do meu trabalho. Isso é importante. E eu vou mostrar aqui uma figura bem criativa, né, que foi publicada nessa revista Plant Soil. Veja aqui que ele testou 3 níveis de níquel na semente: baixo níquel, médio níquel e alto níquel. E plantou essas sementes em soluções com adubação de níquel, a solução recebeu esse níquel, e uma solução que não recebeu o níquel. Então, veja que o ensaio dele foi em fatorial. Ele tinha 2 fatores, ou 2 variáveis independentes.
A primeira é a concentração de níquel na semente. E a segunda é essa adubação que ele fez na solução, com e sem níquel. Então, como nós temos 3 níveis vezes 2 níveis, nós temos 6 tratamentos. Veja aqui o resultado que é interessante. Quando ele usou semente com baixo ou médio níquel, ele não detectou o níquel nas folhas. Então, o equipamento que ele utilizou para ver essa quantidade de níquel não conseguiu detectar o níquel. E vejam que essas folhas apresentaram sintoma de deficiência de níquel. E ele tirou as fotos e está apresentando junto com esses dados de concentração de níquel nas folhas. Veja à direita que quando ele usou uma semente com alta concentração de níquel, já não apresentou esse sintoma. Mas o teor de níquel na folha foi relativamente baixo. Relativamente por quê? Quando a gente compara com essas 3 fotos abaixo, que são aquela soja que desenvolveu na solução com níquel. Todas elas aí tinham entre 10 e 12 microgramas de níquel na folha. E neste caso aqui, veja que ele mostra uma estatística descritiva em que ele apresenta a média, mais ou menos, o desvio padrão. Então, veja que é uma figura bem criativa, né? O ADOC vai gostar, né? Isso aqui vai contar pontos para você, de forma que você consiga aprovar, consiga publicar o seu artigo naquela revista. Bom, outra coisa muito importante e difícil é você tornar uma figura e uma tabela autoexplicativa. Parece que a gente saber que ela tem que ser autoexplicativa, ela se torna autoexplicativa. Não, não é fácil. Eu sempre que escrevo os meus artigos, a primeira versão das minhas figuras nunca são autoexplicativas. Mas com as releituras que nós fazemos no artigo, observando artigos e figuras de outros autores, a gente vai percebendo que falta uma informação importante na tabela para ela se tornar autoexplicativa. Veja o exemplo dessa figura aqui. Vamos traduzir para vocês. Correlação entre severidade de ascoquita e produtividade em 8 cultivares de grão de bico, testado no estado aqui do Canadá. Os dados são médias que envolvem 5 locais ou anos e 5 densidades de plantas. Quer dizer, essas 5 densidades de plantas indica que é um ensaio fatorial. As barras representam o erro padrão da média. Então, vamos analisar aqui essa figura. Aqui nós temos as cultivares. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cultivares. Essa aqui é a nossa variável independente. E nós temos aqui apresentadas 2 variáveis dependentes, que é a produtividade e a severidade da ascoquita, a severidade da doença. A severidade é dada em percentagem, a produtividade em quilos por hectare. Então, veja que ele usa essas barrinhas cinzas para apresentar a produtividade e as barras pretas para apresentar a severidade. Bom, observando aí, você tem uma ideia da correlação que ocorreu entre essas 2 variáveis dependentes. Veja bem, olha a tendência da produtividade. À medida que essa produtividade diminui, o que acontece com a severidade da ascoquita? Ela aumenta. Então, uma variável diminui à medida que a outra aumenta. Então, é uma correlação negativa. Ele não colocou aqui o valor do R, mas deve estar no texto que ele escreveu.
Bom, em relação à produtividade, o topo dessa barra maior, você olha do lado esquerdo, qual é o valor da produtividade. Veja que está em torno ou perto de 2.400 quilos por hectare. Então, veja que na figura não nos interessa o valor exato. No caso da ascoquita, a gente vai olhar à direita e a gente percebe que a severidade ficou abaixo de 5%. Então, foi baixa a severidade com essa cultivar 222B11. A gente percebe também essa barrinha pequena aqui. E ele explicou que essa barrinha é o erro padrão da média. Então, veja que ele explicou tudo o que é necessário para a gente entender a figura sem ser preciso voltar no material e métodos para poder compreender o que está aqui nessa figura. Por isso que eles querem que seja autoexplicativa, porque muitas vezes a gente, como leitor, a gente não lê o artigo todo. A gente passa os olhos nas principais informações. E uma das coisas que a gente para ver com mais detalhe é a figura, é a tabela. Por isso ela deve ser autoexplicativa. Porque se o leitor tiver que voltar lá no material em métodos para ler o que você colocou ali, ele pode desanimar e largar seu artigo de lado. Então, muito importante que seja autoexplicativo. Resultados não significativos. Gente, resultados que são não significativos, é importante a gente colocar esses resultados numa tabela ou numa figura? Bom, pode, em algumas situações, justificar você colocar resultados não significativos. Tem algumas situações, que eu não vou entrar em detalhe, que pode. Mas vejam esse caso aqui. Vamos ver essa tabela. Tabela 3. Número de vagens, que ele chamou de NVP, número de grãos por planta, número de grãos por vagem, massa de grãos, produtividade de grãos e teor de nitrogênio em função das doses de nitrogênio. Bom, ela não está autoexplicativa. Só de ler aqui, eu já percebi que ele não informou de qual cultura que ele está falando. Né? Ele poderia ter colocado produtividade de grãos de soja, por exemplo. Então, falta esse tipo de informação. Então, vejam o que ele testou. Essa aqui é a variável independente. São doses de nitrogênio. E aqui nós temos as variáveis dependentes. Então, ele apresentou as 6 variáveis dependentes e vejam que 5 delas ele apresentou médias e todas elas com a letra A na frente. E essa letra A indica que não houve diferença entre essas médias. Qual é o objetivo, né, desses autores que publicaram isso, né, quando apresentam uma coisa como essa? Né? O que ele quer mostrar com isso? Bastava ele ter escrito no texto, né, que as doses de nitrogênio não influenciaram significativamente a produtividade, que é aquela PG, e os componentes da produtividade. Né, que essas 4 primeiras variáveis dependentes são componentes da produtividade. Então, bastava ter escrito isso no texto. Então, ele ficaria só com uma tabela com teor de nitrogênio, porque veja que o teor de nitrogênio, ele botou letras ali diferentes, sinal que o valor de P para essa variável dependente foi menor do que 5%. Mas veja bem, a nossa variável independente, nesse caso, são doses de nitrogênio, são dados quantitativos. O ideal aqui é ele ter usado regressão.
Porque ele fazendo essa comparação por média, é o que nós falamos anteriormente, ele faz comparações pontuais entre uma média e outra. Mas quando você usa a regressão, você pode substituir qualquer valor entre 0 e 150 de nitrogênio e ver qual que é o resultado. Então, a regressão dá muito mais informações. Então, ele podia fazer uma figura com a regressão para apresentar esse valor do teor de nitrogênio na folha. Preocupação em apresentar médias exatas. Geralmente, o estudante, quando está começando a escrever, ele tem essa preocupação, né, de apresentar a média exata, com várias casas depois da vírgula. Eu vejo muito isso. E eu vejo isso nos estagiários de agronomia, né, que vão comigo, eles começam a encher aquelas casas e o primeiro vício que eu tento cortar deles é esse, né? Por quê, gente? A média, ela é menos relevante que a relação entre variáveis. Se você repetir seu estudo, você vai ver que as médias vão ser outra. Em cada estudo que você conduzir, vai ter média diferente. Mas a probabilidade das relações entre variáveis manterem-se é alta. Então, veja, a relação entre variáveis é que fica para a ciência, e não as médias absolutas. Então, você vai ver, num artigo de alto fator de impacto, que ele vai escrever 3.570 quilos por hectare, por exemplo. E você vai ver em revista ruim a pessoa escrever 3.570,4 quilos por hectare. Ficando uma tabela, né, muito mais complicada, mais obscura, mais difícil de você entender, porque tem número demais. Então, gente, vamos usar como usam as boas revistas, né? 3.570. Bom, quando nós escrevemos o resultado, nós colocamos o verbo no passado. Para escrever os resultados, a primeira coisa que nós fazemos é planejar as nossas subseções. Como é isso? Porque a seção vai chamar resultados. Agora, dentro de resultados, nós podemos criar subseções. Por exemplo, nesse artigo aqui, a primeira subseção foi essa, a segunda foi essa e a terceira foi essa. Então, após cada título desse, eles começaram a escrever sobre aquele assunto que está no cabeçalho da subseção. Por que isso? Isso facilita para a gente, para escrever, que a gente se concentra apenas naqueles resultados que nós prometemos naquela subseção, e para o leitor também é mais fácil, que muitas vezes ele quer saber o resultado apenas em relação a determinado resultado que você obteve, e ele, pela subseção, ele vai diretamente lá onde ele tem interesse. Na apresentação dos resultados, não repita no texto números que já estão em tabelas e figuras. Isso é bastante comum. O estudante não sabe exatamente o que ele vai escrever, ele fica repetindo os números que estão na tabela e figura. Ou seja, ele está lendo a tabela para o leitor. E não é essa a função da seção resultados, não é ficar lendo tabela para o leitor. A função, gente, é resumir e comentar os resultados apresentados em tabelas e figuras, tendo como foco o objetivo do estudo. Então, a gente precisa sempre ter esse foco em mente, a nossa hipótese. Com base naquela hipótese, quais os resultados que eu vou apresentar dessa figura e dessa tabela, que são importantes para sustentar a minha hipótese. Então, é isso que você deve apresentar.
Estude como isso é feito nas boas revistas. É assim que a gente aprende. Ler revistas ruins, você vai desaprender. Por que é necessário escrever os resultados? Muitas vezes o aluno pergunta, por que eu não ponho ali tabela e figura e cada um vai lá e olha, interpreta do jeito que quiser? Porque, na verdade, gente, alguns resultados eles são relevantes. Relevantes em relação a quê? Aquela hipótese que nós estamos testando. Então, você quer chamar atenção para esses resultados relevantes. Então, é importante você comentar os resultados, porque muitas vezes os resultados estão lá em tabela e figura, com uma letra na frente, ou então na forma de regressão, e você tem que transformar essas coisas que são números em palavras. Dizer para o leitor qual que é a sua interpretação referente a determinado número. Então, isso é comentar os seus resultados. Não estou falando em discutir. Discutir vai ser outra seção do artigo. Você vai apenas comentar. O que escrever, então? Dê informações complementares, além daquelas informações que estão visíveis em tabelas e figuras. Faça algumas contas para o leitor. Por exemplo, em figura, nós falamos que não é importante a gente saber qual é exatamente a média. Pode ser, de determinado trabalho, que você queira apresentar a média exata. E você pode fazer isso no texto, sem problema nenhum. Então, na figura, como você não vê a média exata, no texto você fala, a média exata foi tanto. Se precisar, pode fazer isso, não tem problema. Agora, tanto em tabela como figura, quando você está comparando duas médias, por exemplo, você pode mostrar a diferença entre as médias em magnitude. Isso é muito comum nas boas revistas. Né? A média A foi 15% maior que a média B, ou foi 23% maior que a média B, ou a média A foi 2 vezes maior do que a média B, e assim por diante. Quer dizer, dessa forma você não está repetindo os números que estão em tabelas e figuras. Bom, essa diferença em magnitude, quando você apresenta, ela também indica a importância da diferença. Vocês estão lembrados quando a gente falou de significância e importância? Então, além de ser significativo, você, quando mostra a magnitude, você está mostrando a dimensão dessa diferença. Ó, foi significativo e foi importante. Né? Se você mostra a diferença de 15, 23, 2 vezes, 3 vezes, é uma diferença bem importante. Comentando resultados de tabelas e figuras. Muitas vezes é necessário, né, informar o que os números significam, mesmo que você coloque o número no resultado. Eu vou dar um exemplo. Se você escreve o efeito ocorreu em 23% dos casos, e vamos supor que esse 23% esteja na sua tabela. Então, ele não está adicionando informação nenhuma, além daquela que está na tabela. Agora, se você mudar o jeito de escrever, a coisa muda. O efeito ocorreu em apenas 23% dos casos. Então, o leitor ele está percebendo que você considera 23% pouco. Então, aqui já tem outro significado. Da mesma forma, se você escrever dessa forma aqui, ó, o efeito ocorreu em muitos casos, entre parênteses, 23%. Então, veja, gente, se você não comenta os resultados, o leitor pode percebê-los diferentemente de você. Então, muitas vezes você considera que 23% é alto e o leitor considera que é baixo.
ou vice-versa, se você não explica isso. E depois, quando chega na conclusão do artigo, o leitor pode não concordar com sua conclusão. Comentando os resultados. Vejam aqui, nós temos uma tabela. Nessa tabela, nós temos as variáveis dependentes nesta coluna. Veja que são várias variáveis dependentes. Aqui nós temos duas variedades de milho. Então, essa é nossa variável independente. Vejo que essas duas variáveis independentes, que são variedades de milho, foram testadas em 2003 e também foram testadas em 2004. E esses autores, eles escreveram uma frase referente aos resultados. A frase foi essa aqui. O Pioneer 3893, que é uma das variedades de milho, teve um valor de SPAD consistentemente maior do que a variedade mais X. Então, veja, a nossa variável independente, os níveis delas estão aqui, que é o Pioneer 3893 e o outro nível mais X. Qual que é a nossa variável dependente? É o valor de SPAD. SPAD é esse aparelhinho que está à direita, que você aperta esse dedo ali na folha e aparece no visor uma leitura. E essa leitura está muito correlacionada com o teor de nitrogênio na folha. Então, essa é a variável dependente do estudo deles. Então, gente, quando a gente trabalha com o estudo de causa e efeito, geralmente, no período que nós escrevemos, na frase, nós temos que ter as duas variáveis, tanto a independente quanto a dependente. Então, no caso aqui, ele está se referindo à leitura do SPAD. E veja que ele usou esse termo consistentemente maior. Da onde veio isso? Vejo aqui em 2003 que o Pioneer teve uma leitura de SPAD, eu vou aumentar a letra aqui para vocês verem, de 57,9. E ele colocou um A aqui na frente. No caso do mais X, foi de 50,7. Ele colocou um B. Isso está indicando que essa diferença foi significativa, que o Pioneer teve uma leitura maior no SPAD. Bom, aqui em 2004, o resultado se repetiu. Veja que aqui nós tivemos A, aqui nós tivemos B, e novamente o Pioneer teve uma maior leitura de SPAD. Então, esse termo consistentemente indica que o resultado se repete. Essa é uma palavra bastante utilizada nos artigos científicos. Veja que ele não está repetindo esses dados, né, que foram obtidos com o SPAD, mas no lugar utilizou uma palavra que resume os resultados que são apresentados na tabela. Comentando resultados de tabelas e figuras. Isso aqui é um comentário, quando você fala que houve uma interação forte entre nitrogênio e variedades híbridas de milho. Quer dizer, essa interação aí teve um valor de P baixo, e ele está chamando isso aí de forte. Então, ele está transformando aquele número, né, em palavras. Da mesma forma aqui, quando ele fala que o valor de SPAD foi ligeiramente menor na fase V12 do milho, ele está substituindo algum número por esse ligeiramente menor. Isso é comentário. Quando a gente escreve que o nitrogênio teve efeito altamente significativo em alguma coisa, também nós estamos fazendo um comentário em relação ao nosso valor de P.
comentando diferenças em magnitude. Esse é um trabalho que nós publicamos há um tempo atrás, trabalhando com raiz de feijão. Veja o que nós escrevemos. Baixo fósforo reduziu o comprimento de raiz em 60%, num tipo lá de feijão, versus 44% em outro tipo de feijão. Então vejam que nós utilizamos aqui em percentagem, mostrando a magnitude da diferença. Logicamente, não tem o valor de P aqui, porque esse valor de P já deve estar lá na tabela ou na figura. Mas aqui apresentamos, né, essa diferença em magnitude. Isso é muito usado nos bons artigos. Veja aqui na Nature, por exemplo. Ó, o grupo controle de abelhas exibiram significativamente maior memória de longo tempo em 1,3 a 1,8 vezes em relação às abelhas que não foram tratadas com pesticidas. Então, ele está mostrando aqui a magnitude, usando 1,3, 1,2 fold. Fold é o mesmo que vezes em português. Valor de P. Evite teste de Tukey, Duncan, por exemplo, que são testes feitos a 5%, para comparar duas médias. Por exemplo, quando você tem um fatorial 3 vezes 2. Nesse 2, que são duas médias, você deve evitar usar o Tukey. Para duas médias, gente, basta o F. Né? Quando você faz análise de variância, você tem lá o valor de F para essas duas médias. E tem na frente o valor do P. Isso já sai do computador, o valor do P exato. Veja que o valor do P aqui pode ser desde 0,1 até 5%. Ele pode variar nesse intervalo, de 0 poucos até 5%. E quando você usa Tukey e Duncan, você faz exatamente 5%. Então, você está escondendo informações importantes. Então, olha um exemplo aqui dessa revista. Houve um efeito significativo de citotip para comprimento da raiz primária. Então, veja que nessa frase nós temos a variável independente, que é citotip, que está ali escrito, e essa comprimento de raiz primária é a variável dependente. O que quer dizer esse 1 aqui que está depois do F? Nós já falamos para você. Esse é o grau de liberdade desse tratamento, que é esse citotip que está escrito aí. Então, é sinal que nós temos duas médias. Se tem 1 grau de liberdade, nós temos duas médias. O 49 também, nós já falamos para vocês, é o grau de liberdade do erro. Então, ele explica aqui que o quadrado médio do tratamento ele é 10,8 vezes maior que o quadrado médio do erro. Por isso que a probabilidade deu baixa, né? Deu 0,2%. Comentando valores de R e P. Veja nesse exemplo da Nature, é um trabalho aqui de correlação, em que ele fala que a associação entre falha renal e resíduos de diclofenac foram muito altamente significativos. Então, veja que essa falha renal e resíduos de diclofenac ocorrem no mesmo indivíduo. Então, nós fazemos aí a correlação. E ele verificou que foi muito altamente significativo. É sinal que o valor de P ficou abaixo de 0,1%. A incerteza é muito pequena que nós temos com esse resultado. Veja neste caso aqui. Os tratamentos com nitrogênio também tiveram um efeito significativo alto no peso seco, no peso seco de plantas, dos grãos de plantas individuais.
Então, veja que, neste caso, nossa variável independente é o tratamento de nitrogênio, e nossa variável dependente é essa variável aí do peso seco dos grãos. Então, ele chamou a atenção desse altamente significativo, em vez de apresentar o valor do P, porque o valor do P já está lá na figura. Não apresente tabelas ou figuras. Isso antigamente usava muito, hoje não se usa isso. Evite frases que informem o que a figura ou a tabela vai apresentar. Então, evite escrever isso. A tabela 1 mostra os resultados disso, disso e disso. Né? Vai direto ao assunto. Evite, na figura 1 são apresentados os resultados disso, disso e disso. Então, veja, gente, seja objetivo. Hoje nós temos que ser concisos. Né? Vá direto ao assunto. Você está escrevendo a seção resultado, então apresente resultado. Não é para apresentar figura. Como é que nós fazemos, então? As figuras, qual é a figura e qual é a tabela, ela vem no final da frase. Por exemplo, escreva o resultado que você quer chamar a atenção e refira-se à figura ou tabela entre parênteses no final da frase. Por exemplo, o uso de fungicida aumentou em 32% a germinação das sementes. Então, a frase, nós temos a variável independente, que é a fungicida, temos a variável dependente, que é a germinação de sementes, e a gente dá uma ideia de qual foi o resultado. Quer dizer, aumentou em 32% a germinação da semente. E veja que nós colocamos, entre parênteses, no final, figura 3. Então, é ali que ele vai ver esse resultado. Não apresentamos a figura aqui. Ela apareceu no final da frase. Ou então, o fungicida reduziu consideravelmente a severidade da doença em relação ao tratamento sem fungicida. Então, novamente, nós temos aqui fungicida como variável independente, nós temos com e sem fungicida, e a nossa variável dependente é a severidade da doença. E o resultado é que ela reduziu consideravelmente. Os números que indicam essa redução estão em tabelas e figuras. Veja, gente, que nesses dois casos que nós apresentamos, nós começamos a frase com a variável independente. É aquilo que nós já falamos em aulas passadas, né? A lógica é que a causa, que é a variável independente, venha antes do efeito. O efeito é a nossa variável dependente. Então, quando você escreve dessa maneira, com a causa na frente do efeito, a frase fica mais direta, fica uma frase mais concisa. Por exemplo, se nós pegarmos essa primeira frase, o uso de fungicida aumentou em 32% a germinação das sementes, se a gente passar essa variável dependente para o início da frase, vamos ver o que vai acontecer. A germinação das sementes foi aumentada em 32% pelo uso de fungicida. Veja que nós entramos na voz passiva, né? Foi aumentada. A frase não ficou uma frase direta. Então, gente, é sempre preferível a gente usar, sempre que for possível, nós vamos mostrar que algumas vezes não é possível, mas sempre que for possível, usar a variável independente, que é a causa, na frente da variável dependente. E isso aqui é muito importante, que eu quero que vocês levem essa mensagem. Então, prefira começar a frase com a causa. Nós temos uma exceção aqui, que depois nós vamos entrar em detalhes sobre essa exceção mais tarde no nosso curso, como nós começarmos a falar da escrita em si. Mas já vou adiantar para vocês.
Comece a frase com a variável dependente apenas para manter a coesão do texto. O que é isso? Veja bem, se a gente só escrever isso aqui, o tratamento X aumentou a produtividade do milho. Então, nós começamos a frase com a causa e terminamos com o efeito. Ótimo. Se for escrever só isso, pode ficar assim, que é a melhor forma de escrever. Agora, se nós continuarmos essa frase, vamos supor, o tratamento X aumentou a produtividade do milho. A produtividade foi mais alta com o cultivar A que com o cultivar B. Então, veja o seguinte: para termos coesão, quando a gente começa a juntar as frases, nós vamos começar a segunda frase com o final da primeira. Então, veja que a primeira frase nós terminamos com produtividade do milho. E para mantermos a coesão, para permitirmos que o leitor entenda qual é o nosso raciocínio, ele vai começar a frase seguinte com produtividade. E nós vamos ver que isso é uma das formas da gente manter a coesão do texto. Por enquanto, só aceitem isso, porque nós vamos ver isso com mais detalhes mais na frente. Olha essa frase aqui. Menores valores de comprimento e área superficial de raízes foram observados na ausência de adubo. Quais são as variáveis aí? Qual que é independente, qual que é dependente? A gente percebe que a independente seria adubo, né? No caso aí, parece que ele testou com adubo e sem adubo. Então, essa seria a variável independente. E as medidas que ele fez, que são as variáveis dependentes, seria comprimento e área superficial de raízes. Então, a gente percebe que ele começou a frase com as variáveis dependentes. Por isso que a frase não ficou boa. Vamos fazer o contrário, né? Começar com a causa. Veja como melhora. A ausência de adubo reduziu o comprimento e a área superficial de raiz. Então, simplificou bastante a frase. Veja essa frase aqui, que foi publicada nessa revista Field Crops Research. É uma revista muito boa. Mas as frases, muitas vezes, são a responsabilidade dos autores. E esse aqui, para mim, foi muito infeliz. Veja o que ele escreveu. A área foliar do algodão foi significativamente aumentada com a densidade de planta. Enquanto a altura do algodão foi significativamente decrescida com a densidade de planta. Eu acho que ele foi muito infeliz aqui. E um dos problemas é quando a gente vê que, na verdade, a variável dependente dele é densidade de planta. E as variáveis dependentes seriam a área foliar, que é esse LAI, e ele fala que ela aumentou, e a outra variável dependente seria a altura de planta, que ele fala que decresceu. Então, baseado nesse princípio que nós passamos para você, de começar a frase com a variável independente, veja como é que poderia ficar muito melhor a frase. A densidade de plantas de algodão aumentou a área foliar e decresceu a altura de planta significativamente. Então, veja que a frase ficou muito mais simples. Veja neste caso aqui, de uma frase da Plant Soil, que ele escreveu: concentração de níquel na semente não afetou a germinação, a taxa de germinação e o desenvolvimento da planta. Muito bom, né? Por quê? Porque concentração de níquel na semente, nós vimos que é a variável independente. Então, ele construiu bem a frase. Ficaria ruim se ele fizesse ao contrário, né? Começasse a frase com a variável dependente.
Olha como é que iria ficar. A taxa de germinação ou o desenvolvimento da plântula não foi afetada pelas concentrações de níquel na semente. Veja como é que a frase alongou e passou a ser um pouco indireta em vez de ser direta. Então, isso aqui a gente deve evitar. Não que esteja errado, nós devemos evitar para economizar espaço, para deixar mais clara a frase para o nosso leitor. Ok, gente. Terminei a aula 6. Ela demorou um pouco mais do que eu planejei.